Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo um livro aqui, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. Eu vou deixar aí na tela. E nós já fizemos uma introdução no vídeo passado sobre os livros e os pergaminhos. E a parte que nós vamos estar lendo hoje, nós vamos falar sobre os pais apostólicos, né? O que nós vamos falar nesse vídeo é o Clemente de Roma, do ano 30 ao ano 100, beleza? Aproximadamente. É interessante que esses pais apostólicos, eles vieram depois dos apóstolos e eles foram responsáveis para desenvolver muitas doutrinas e ensinamentos da igreja depois que ela foi institucionalizada, beleza? As bases ali das doutrinas da igreja. E aí nós vamos falar sobre o Clemente de Roma. Vamos lá então. Por volta do ano 95 teve lugar um sério problema na igreja de Corinto. Poucos depois, Clemente, o presbítero principal da igreja de Roma, escreveu uma primeira epístola à igreja de Corinto para exortar os cristãos que estavam em revolta contra os presbíteros e acabaram com os problemas e obedecerem a seus presbíteros. Então estava tendo um problema lá com relação aos presbíteros. Recentemente essa epístola passou a ocupar um lugar de preeminência entre os escritos dos pais apostólicos, por ser o escritor cristão mais antigo depois dos livros do Novo Testamento. Interessante, então bem antigo mesmo, né, essa epístola. Depois de uma introdução em que recorda o espírito excelente daquela igreja nos primeiros tempos, Clemente faz uma série de exortações sobre as virtudes cristãs do amor, do arrependimento e da humildade, a fim de esperar a obediência às admoestações que ainda faria. Essas exortações, citadas de inúmeros exemplos do Antigo Testamento, lembrando, o pessoal eles tinham o Antigo Testamento como base para suas doutrinas. São divididas por um pequeno parênteses sobre a certeza da ressurreição futura. É interessante observar que Clemente usa no capítulo 25 a história pagã de Fênix para ilustrar a ressurreição. Ele dá mais atenção aos problemas específicos dos coríntios no capítulo 39 a 59. A ideia da sucessão apostólica aparece no capítulo 42 ao 44 e se baseia no fato de que os presbíteros e diáconos foram designados pelos apóstolos, que por sua vez foram enviados por Cristo, e Cristo foi enviado pelo Pai. Então aí você observa da onde veio a ideia de sucessão apostólica. Veio dessa época aqui. Então até hoje tem essa ideia de sucessão apostólica na Igreja Católica. Que o padre, no caso ali, o Papa, ele é um sucessor do apóstolo Pedro. Então, conforme foi decorrendo da história, essa sucessão foi criada por Clemente de Roma. Olha quando foi criado e até hoje existe, para você ver como ele segue à risca os ensinamentos ali, pessoal, desculpa aí, dos pais apostólicos, Vamos continuar. Clemente pede obediência a esses líderes democraticamente escolhidos. Então, você observa que realmente quem escolhe o Papa são ali os cardeais, no caso, se não me engano, os cardeais, que faz ali democraticamente, eles votam e escolhem o Papa. Se não me engano, nas igrejas históricas,
protestantes também são dessa forma, são escolhidos ali democraticamente. Já nas igrejas evangélicas pentecostais já é uma outra coisa, já mudou. Vamos continuar. Essa sessão é seguida por uma longa oração, onde fica claro o seu intenso desejo de unidade da igreja, uma exortação final e a unidade. Encerra a carta. Essa carta é valiosa por suas informações acerca da elevada posição dos bispos ou presbíteros na igreja ou no final do primeiro século. A obediência ao bispo deve ser a garantia prática da unidade cristã. Você observa, pessoal, que essa ideia de obediência ao bispo, né, isso aí foi desenvolvido pelos pais apostólicos, né? Os apóstolos ali não tinham essa questão, as pessoas elas tinham função dentro da comunidade, né? E aqui não, aqui já virou um tipo de um cargo, né, que era escolhido, então a pessoa tinha um cargo ali, né? Então, o clero é separado dos leigos, aí é onde é que começou a separação, né? Então você vê nas igrejas, na igreja católica, o sacerdote, né, o clero, né, são separados, né? Na igreja evangélica a mesma coisa, o clero ali, no caso os pastores, eles são separados dos membros, dos leigos, né? Então você vê aonde surgiu algumas doutrinas, você observa que são bem antigas, não foi os apóstolos que criaram essas doutrinas, foi depois dos apóstolos. É interessante a gente destacar isso. A carta de Clemente também é interessada pela grande quantidade de citações. 150, cerca de 150 do Antigo Testamento. Ele usava o Antigo Testamento como base das suas ideias e suas doutrinas. Além disso, ele contém uma referência fatalmente citada ao ministério de Paulo. A teoria das duas prisões de Paulo é um período intermediário de libertação, surgiu principalmente dessa referência. A carta diz também que a salvação ocorre por meio do sangue de Cristo. Então, interessante que aqui fala como teoria, né? Teoria das prisões de Paulo, né? Então, assim, não está dizendo ali que as prisões, está dizendo que é uma teoria que surgiu ali e que ele fez citação dessas prisões. Interessante, né? Só tem aqui essas informações com relação ao Clemente, mas já nos dá uma ideia, né, de que coisas que foram criadas aqui no primeiro século até hoje, né, as pessoas seguem hoje, até hoje as igrejas seguem assim na risca o que foi criado aqui, um dos pilares da igreja. Beleza? Fique na paz, que o Eterno nos abençoe e um abraço do irmão Alex.